Boa tarde, galera tricolor, mais uma vez aí, Marquinhos Tricolor do canal Tricolor na área. A gente vai estar falando aí hoje das atuações do Fluminense, tá? O que é que tá acontecendo com o Fluminense? Galera, tá ficando feio. Vamos falar sobre isso aí. Mais um jogo do Fluminense, que o Fluminense não consegue sair, não consegue jogar bola. O que é que tá acontecendo com o Fluminense? Acabou o futebol bonito? Eu vou tentar te explicar, na minha opinião, o que está acontecendo com o Fluminense, tá? Botafogo 1 a 0, Fluminense tá mal, tem que se reinventar, tá? O Fluminense precisa se reinventar para sair desse marasmo. Temos partidas importantíssimas pela frente e o Fluminense não está jogando nada. Vamos falar disso aí, valeu? Não esquece não, dá aquele like, dá aquela moral pra gente estar falando desse Fluminense e Botafogo aí, valeu? Vou mostrar daqui a pouco também as atuações de cada um dos jogadores, valeu? Mas gente, vamos lá, falando desse Fluminense aí de cara, o que está acontecendo com o Fluminense? Nada mais, nada menos que eu falei aqui para vocês. Eu venho falando sobre esse Fluminense do Fernando Diniz, sobre o esquema de Fernando Diniz. Quantas vezes eu já falei sobre jogadores que ele dispensou, tá? Isso aí que se torna até cansativo, mas tem que ser falado. Hoje eu tenho que falar sobre isso. O Fluminense, Fernando Diniz, é o aval dele, gente, é ele que decide. Entenda, você que é torcedor do Fluminense, você que assiste meus vídeos, você que está sempre aí, você que quiser botar o seu comentário. Quem decide jogador que fica ou não é o presidente do Fluminense. Quem decide isso é o treinador. O jogador que vem para o Fluminense tem o aval do treinador. Quando o treinador não está, ainda não foi contratado, é outros 500. Mas quando o treinador está em casa, quem decide é ele. O Diniz decidiu que Michel Araújo, que o Iago Felipe, que vai entrar também nessa lista, que eu não tenho colocado ele, que o lateral esquerdo, que não era lateral esquerdo, era atacante, Caio Paulista, também ele mandou embora. O William Bigode, tá? Foi ele que mandou embora. E o Natan foi ele que mandou embora. Eu vou falar desses 5 jogadores. O que aconteceu com esses jogadores para eles terem saído? O que está acontecendo hoje com o Fluminense? O Fernando Diniz, gente, ele gosta de jogar com apenas 11 jogadores. Ele só gosta de jogar com os times titular. E isso aí, gente, não existe no futebol brasileiro. Isso não existe. Entenda, você que é torcedor, ficando com raiva ou não do que eu vou te falar aqui agora. O Fluminense só joga com 11 jogadores. Ele quer botar aqueles 11 jogadores para ser os titulares e os caras fazerem tudo, pegar ótimos conjuntos. Tá, tudo bem. Concordo por um lado que você tem sempre que jogar com os times titulares. Eu cansei de falar aqui quando ele estava botando time reserva, igual o Abel Braga. Time reserva, time titular, time reserva, time titular. E aí não formou um conjunto. Quando ele começou a formar um conjunto, ele pegou aqueles 11 jogadores, com mais 2 que estavam entrando, que era Pirani e Lima, tá? E aí formando esses 13 jogadores no máximo que ele estava formando. Só que, bota uma coisa na tua cabeça, torcedor, isso não existe, né? Um futebol brasileiro. Por que o Flamengo hoje, que está acho que em sexto colocado no brasileiro, por que o Atlético Mineiro, por que o Palmeiras, tá? E talvez o São Paulo são considerados times para ser campeão? Por quê? Porque para você ser campeão de alguma coisa, para você buscar, o Fluminense foi campeão do Campeonato Carioca. Campeonato Carioca, esquece, é só para zoar. O que importa para um clube é o campeonato, a Libertadores, é a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro e o Mundial. Esses títulos são super importantes e você tem que ganhar pelo menos um deles. Agora, para você ganhar esses títulos, você tem que ter elenco. Existe uma coisa chamada elenco. O Fluminense tem? Não. Hoje não. Infelizmente, hoje nós não temos elenco. O Fluminense precisa de elenco para ganhar título. Qualquer clube. E o Fluminense não tem. E aí, Fernando Diniz fica jogando com apenas 11 jogadores. Se aqueles 11, o exemplo, o Arias se machuca, não tem reposição para Arias. Se o Ganso se machuca, não tem reposição para Ganso. Se o André se machuca, não tem reposição para André. Por que isso? Porque os caras que estão na reserva não fazem a mesma função, não são iguais. Por quê? Não estão praticando, não estão jogando. Se esses caras estivessem rodando, o Fluminense teria um elenco. O que aconteceu com os caras que foram embora? Eles foram embora porque não tinha vaga.
Quando o William Bigode entrava, era 5 minutos da prorrogação. Quando o Natan entrava, era 5 minutos da prorrogação. Quando Michel Araújo entrava, quando entrava, era 5 minutos da prorrogação. Então, gente, tudo isso aconteceu com o Fluminense. O único que entrava sempre, que nós criticávamos, era quem? Caio Paulista, de lateral esquerdo. Por quê? Porque o cara não é lateral esquerdo, mas Fernando Diniz insistia em botar ele para ser lateral esquerdo. Então, esse é o problema do Fluminense. O Fernando Diniz, que tanto diz que conhece futebol, infelizmente ele não conhece. Ele não conhece. Porque se o cara que é treinador de futebol, ele não sabe que um time precisa ter elenco, precisa ter jogadores rodando, e ele não. Ele quer botar a panelinha dele. Panelinha dele. Agora, já saiu até a entrevista aí, as pessoas falando, que ele disse que ele vê Pirani um craque. Então ele trouxe Pirani desde o Santos, porque ele via Pirani num craque. Pirani estava na reserva de um outro time lá de São Paulo, lá, não sei se foi Cuiabá, não sei se foi de onde foi, mas estava na reserva. E Fernando Diniz mandou o garoto vir para cá. E agora ele quer forçar a barra para ele ser o craque. Pirani agora é titular em tudo. Vocês lembram de Wellington? O Wellington era titular sempre. Fernando Diniz queria fazer de Wellington craque. Mas, gente, isso está em torno de empresários, tá? Tem empresário, o mesmo empresário de Diniz é o empresário de Pirani, é o empresário, se eu não me engano, de Felipe Melo, de aquele Giovani, tá? Então, gente, o Fluminense está com esse problema. O Fernando Diniz, praticamente, tudo indica, está sendo mandado pelo empresário. Então, ó, você tem que colocar fulano de tal para jogar. E aí, quando você pensa que vai entrar um Lelê não foi contratado para não jogar. Você já viu isso? Lelê foi contratado para não jogar. Lelê pode entrar na Copa do Brasil? Não. Mas pode entrar na Libertadores e pode entrar também no Campeonato Brasileiro. Não. Aí da preferência é de Pirani. Tá? No Fla-Flu todo mundo vai estar assistindo. Eu vou botar quem? Tem que botar Felipe Melo, tem que botar Pirani. Então é isso que está acontecendo com o Fluminense. O Botafogo, ó, vai para passar na televisão. Eu tenho que colocar quem? Pirani e Felipe Melo. Então é isso que está acontecendo com o Fernando Diniz. Por isso aí, infelizmente, gente, se continuar assim, nós vamos ser eliminados de tudo. Vamos ser eliminados de tudo. Porque o Fluminense perdeu apenas o Alexander e o Keno. Acabou o Fluminense. E o Keno nem estava jogando tanta bola assim. O lance de Keno é que ele tem um futebol que ele puxa o time para frente. Então ele está fazendo falta por causa disso. Porque por mais que o Keno não esteja jogando aquele futebol que já jogou, ele tem sido o cara que está puxando o Fluminense. O Arias pela direita e ele pela esquerda. Tá? E aí Cano é o cara que mais faz gol. Por quê? Tem gente para dar a bola para eles. Hoje, Arias está tentando jogar sozinho. E Arias não consegue jogar. Ele ainda fez pior. Ele botou Arias para jogar pela esquerda. Arias, quando rende, é pela direita. É ali que Arias rende. Não, mas ele botou Arias para jogar pela esquerda. Por quê? Porque Pirani tem que jogar. Então, é isso que está acontecendo com o Fluminense. O problema do Fluminense hoje é que toque de saída de bola rápida ali, tem que sair jogando, né, para chegar na área, tem que ter atacante para puxar o time. Se não tiver atacante para puxar o time não vai. Uma cachorrada aí. Então, o Fluminense ficou o quê? Preso lá atrás. Preso lá atrás. Então, vai sair com quem? Vai sair com quem? E ainda mais com o Felipe Melo, que todo mundo aí, o Fernando Diniz botou Felipe Melo na garganta de todo mundo. Aí hoje a torcida até não, que o Felipe Melo é o cara bom de saída de bola. Que para com isso. Acabou, Felipe Melo acabou. O time tinha que estar jogando lá com 2 zagueiros, Manuel e Nino. A zaga segura. Uma zaga que você não precisa substituir no segundo tempo um zagueiro. O Felipe Melo, ele se estressa, ele não consegue acabar o jogo por causa da idade. Tem a opção de problema de Felipe Melo. Mas Fernando Diniz, não, eu tenho que insistir com o meu pensamento, com o que está na minha cabeça. Agora tá aí, tá se afundando. Já perdeu duas. Empatou com o Flamengo, que era favorito. Perdeu, não tá jogando nada, não jogou nada contra o Cuiabá, não foi no Maracanã. O futebol tá caindo, tá despencando. Por quê? Só porque saiu o Keno e o Alexander? E se saiu o Arias? E se o Arias se machucar? Acabou de ver, né? Aí acabou de ver esse Fluminense, porque hoje é Arias mais 10. Então é isso que está acontecendo com o Fluminense. O Fernando Diniz, ele infelizmente, ele acha que com 11 jogadores, só os 11 titulares, ele vai ganhar alguma coisa. Ganhou o Carioca, então agora eu posso fazer o que eu quiser. Será que é isso? Será que é isso?
se for eliminado pelo Flamengo na Copa do Brasil, você vai ver como é que vai mudar completamente a torcida do Fluminense, tá? Hoje a torcida, a média de torcedor no Maracanã é 50 mil pessoas. Se perder para o Flamengo, for eliminado para o Flamengo na Copa do Brasil, isso vai cair para 20 mil, tá? Preste atenção, já vai cair na torcida. Eu duvido que depois que for eliminado pelo Flamengo, se no próximo jogo o Fluminense vai ter mais de 25 mil pessoas no Maracanã. Não vai, tá? Porque a torcida vai cair na real, vai desacreditar de Fernando Diniz e vai começar a ver que ele não é aquilo tudo, tá? Por quê? Porque o cara não dá o braço a torcer. Ele tinha que dar o braço a torcer. Ele tinha que ver agora que tá errado. Parar com o negócio. Quanto tempo esse cara insistiu com o Marrone? Quanto tempo esse cara insistiu com o Wellington? Nós perdemos a Copa do Brasil porque ele insistiu em um Wellington como titular, quando não era para o Wellington jogar. Naquele jogo não havia uma besteira que ele fez. E ele não aprendeu com essas coisas. Ele volta a fazer isso hoje com o Pirani e com o Felipe Melo. Então é isso que está acontecendo com o Fluminense. Lelê ontem era para ter entrado de titular. Não, Lelê não pode jogar. Quem tem que jogar é Pirani. Ontem não, falando domingo, né? Foi sábado o jogo. Então, gente, é isso que acontece, está acontecendo com o Fluminense. O Fluminense não tem elenco, porque o Fernando Diniz não quer ter elenco. Ele quer ter 11 jogadores praticando todo dia, jogando todo dia, aquele conjunto, como se fosse um time de pelada, como se fosse um time de amigo nosso que a gente joga todo final de semana. Só que isso não é futebol. O futebol real, o futebol de um ano inteiro de Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, são muitos jogos um em cima do outro. Você não pode ter 11 jogadores, você tem que ter um elenco e rodando, girando. Não é jogando, ó só, entra aqui 5 minutos. Ó, quantos minutos o juiz deu para prorrogação? 3, agora você vai lá e joga. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. O cara jogou 45 minutos, não foi bem, dá mais 10 minutos no máximo. Olha só, vou mudar aqui. Cano, você não fez gol, você não tá jogando, vai lá o Alan. Vai pro jogo, Alan. Vai pro jogo, João Kennedy. Vai pro jogo, Lelê. É isso que tem que acontecer com o Fluminense. Ele tem que ter um esquema tático diferente. Ó, Ganso não deu certo aqui com o negócio, vamos botar outro jogador. Não, mas é sempre o mesmo pensamento. É sempre a mesma situação. E é isso que está acontecendo com o Fluminense. O Fluminense está afundando, tá? Por causa de Fernando Diniz. Se ele não mudar o pensamento dele, um abraço, títulos. Aí brincou, né, galera? Eu tô avisando aqui, tá? Eu quero apoiar, quero continuar gostando de Fernando Diniz. Eu não sou no tal do dinizismo, não sou, tá? Eu acho que ele tem muito que aprender ainda no futebol, só que ele está tendo uma excelente oportunidade no Fluminense hoje para aprender. E infelizmente, mais uma vez, na minha opinião, ele está jogando fora a oportunidade que está sendo dada para ele, tá? Porque, meu amigo, tinha tudo para ganhar, tinha tudo para fazer alguma coisa de bem e não está fazendo, não está sabendo, tá? E eu espero que esse jogo contra o The Strong, tô nem aí, pode até perder, pode, na minha opinião, não deveria botar quase titular nenhum, que é o Fluminense ganhando, acho que a última partida aqui, a gente já se classifica. Mas vai lá, é altitude, não dá para exigir muito. Depois a gente vai falar sobre esse jogo. Aí vem o jogo depois também, acho que vai ser contra o River Plate. Vamos lá, joga um melhorzinho, joga um time legal para jogar contra o River Plate, para preparar o time, tá? Antes disso, acho que ainda vai ter o Flamengo. Então, antes disso ainda vai ter o Flamengo antes. Então tem um jogo final de semana, né? Que se eu não me engano, acho que não sei se é Corinthians, acho que é o Corinthians, aqui no Maracanã, e depois a gente vai pegar o Flamengo. Meu amigo, tem que chegar contra o Flamengo com um plano B, tá? Tem que ter contra um Flamengo um plano B. Eu já canso de falar aqui, Fluminense não tem plano B. Se tiver um plano B, tá, Fernando Diniz, você tem 2 jogos aí para tentar um plano B. Se não tiver, meu amigo, um abraço. E se perder pro Flamengo, ó, começa a dar adeus, tá? E o nego vai começar a pegar no teu pé. Já estão pegando por causa de Pirani, tá? O Felipe Melo já desceu na garganta do torcedor e eles já aceitam o Felipe Melo como zagueiro. Infelizmente, graças a Deus, não vai ser titular contra o Flamengo. Nós já temos um reforço. E Felipe Melo não vai ser titular contra o Flamengo na terça-feira. Mas tem que ser tirado de vez desse time do Fluminense. Ele tem que ser reserva do reserva. Com Felipe Melo e Pirani jogando titular nesse time, nós não vamos a lugar nenhum. Entendeu, galera? Infelizmente é isso aí, tá? Vamos mostrar aqui, vamos tentar mostrar aqui as atuações para você dar uma olhada. Valeu? Um abraço.
Tá aí, galera, atuações do Fluminense. Nino é o único que se salva em noite apática no Nilton Santos. Flu tem atuações apagadas em derrota para o Botafogo, 1 a 0 no Nilton Santos. Tá aí, ó. Fábio foi bem no primeiro tempo, quando foi exigido. No segundo tempo, fez grande defesa em chute de Júnior Santos. Na sequência, em cobrança de escanteio. Porém, o Botafogo abriu o placar com o Vitor Cuesta em falha do goleiro, que saiu mal e não conseguiu socar a bola. 4.5. Eu daria mais para Fábio, tá? Eu acho que o cara não teve essa culpa toda nesse gol, não. Na minha opinião, pelo menos não. Samuel Xavier teve trabalho com as... não tem nota para ele não? Calma aí. Nota 5. Teve trabalho com as vestidas no corredor direito da defesa e em vários momentos precisou disputar bolas na área com Tiquinho. Por conta da demanda defensiva, não conseguiu contribuir tanto ofensivamente. Deixou o gramado no segundo tempo para a entrada de John Kennedy, nota 5. Zagueiro Nino, cara, já falou que foi o melhor, né? Levou a melhor em lance que disputou com Tiquinho pelo lado esquerdo no segundo tempo. Fez bons cortes e ajudou o time a não sofrer um placar elástico, sendo um dos poucos destaques do jogo. 6.5. Felipe Melo, aqui, ó, olha só, isso é uma brincadeira. Ficou pouco em campo, saiu aos 21 minutos da primeira etapa para a entrada de Manuel por lesão. No entanto, em que esteve em campo, teve atuação segura. Isso aqui é uma piada, gente, tá? Isso aqui é uma piada. Você dá 5.5 para um cara que jogou ainda, saiu com 20 minutos. Isso aqui é uma forçação de barra. Bota isso na cabeça, torcedor tricolor. Isso aqui é uma forçação de barra pro torcedor engolir Felipe Melo, tá? É isso que tem acontecido com o Fluminense. Essa mídia podre, que eu chamo isso de mídia podre, tá? Que quer botar que Felipe Melo é craque porque Diniz tá botando ele como craque. Guga atuou improvisado na lateral esquerda com a ausência de Marcelo e Alexandre e até tentou ser participativo, mas não conseguiu contribuir tanto no ataque. 5. André, esse aqui caiu de futebol depois que foi expulso, acabou. André, tá jogando nada. Homem de sustentação do meio de campo, acabou não conseguindo contribuir tanto nas saídas diante da apatia do time do setor ofensivo. Quando exigido na defesa, mostrou valente, mas não jogou bola, tá? Nota 5 para André. Lima, aí ó, não jogou bem já 2 partidas. Começa a partida atuando como volante na posição que seria de Alexandre. No segundo tempo, passou a atuar mais aberto, principalmente pelo lado esquerdo. Tentou algumas jogadas individuais, mas sem sucesso. Deixou o gramado para a entrada de Martinelli. Isso aqui foi outra piada. Sai ele e entra outro volante, Martinelli. Ganso, tá aí. Tentou ser a opção aparecendo mais no ataque na primeira etapa. No segundo tempo, passou a ficar mais recuado e distribuindo o jogo. Com a mudança, teve um crescente, mas não conseguiu decidir. Nota 5. Também caiu muito de produção futebol de Ganso, de novo. Arias. Aqui, ó, um dos nomes do time na temporada, teve mais uma atuação de empenho e dedicação, sem conseguir desempenhar tanto a parte técnica. Se movimentou, buscou o jogo, mas sozinho não conseguiu decidir nada. Tá aqui, nota 5. Por que Arias, gente? O Arias, ele botou Arias para jogar pelo lado esquerdo, e Arias não joga bem pelo lado esquerdo. Ele aparece ali de vez em quando, aparece, mas para ele jogar bem é pelo lado direito que Arias mostra todo o seu futebol. E Fernando Diniz botou ele no lado errado. Gabriel Pirani, aí ó, 5. Olha só, hein, gente. Foi bastante participativo no primeiro tempo, mas não conseguiu ser tão eficiente no papel em que precisou desempenhar. Tentou se deslocar no gramado, dar mobilidade, porém em vários momentos foi obrigado a lutar sem sucesso. 1 contra 1 no ataque, diante de falta de velocidade ofensiva da equipe. Deixou o gramado no intervalo para a entrada de Lelê. E dá nota 5 pro cara. Sabe a nota de Gabriel Pirani? 3. Gabriel Pirani teve nota 3. Tá vendo como é que a mídia quer empurrar os jogadores pra gente aceitar? Esse garoto é fraco. Não dá para ele ser titular no Fluminense. Eu falei isso aqui já em outros vídeos. Gabriel Pirani e vou botar mais, tá? Vou botar mais um. Gabriel Pirani, Giovani e Lelê não são soluções para o Fluminense, tá?
São para compor elenco, mas solução não são. Essa é a grande verdade do Fluminense, tá? Aí tá aqui a nota 5, não é, deveria ser nota 3. Não jogou bola. Cano, tá aí, ó. E a média, eles botam a média de nota 5 para cada um para não abaixar muito, né? Para não pesar. Porque essa é a grande verdade, porque não fizeram nada. Artilheiro do Brasil esteve apagado na partida. Correu, tentou ajudar defensivamente, mas ofensivamente não ameaçou como de costume. Até mesmo pelas faltas de oportunidade. Tá vendo aí? Nota 5. Cano nem em campo teve. Nem em campo Cano teve. E levou 5. Era para ter entrado quem? O Alan. Não, mas não tem como. Entraram. Tá aí, ó. Manuel, nota 5. Que entrou no lugar. Jogou muito mais. E teve a mesma nota. Olha só, hein? Felipe Melo jogou 30 minutos. Ah, não, 21 minutos, tá vendo? Ele entrou 21 minutos no primeiro tempo no lugar de Felipe Melo, lesionado. Diante das investidas do adversário, teve trabalho. 5. Olha o critério aqui, olha o erro, tá? Felipe Melo jogou 20 minutos. O cara jogou os 30 minutos finais, mais o segundo tempo inteiro. Teve a mesma nota de Felipe Melo? Tá vendo como é que eu tô certo nas minhas análises? Tá vendo, gente? Isso aqui não tem lógica, não tem lógica. Quem tá analisando isso aqui, desculpa, você não entende de futebol, tá? Você tá mal até para analisar critério. Como que um cara que jogou 20 minutos tem o mesmos nota 5 de um cara que jogou mais de 40 minutos? É piada, né? Então eu mostro para vocês que o cara não sabe analisar. Isso aqui é para empurrar na goela das pessoas as coisas. Martinelli, olha aí, ó. Recuperado da lesão, voltou a entrar em campo após quase 2 meses sem atuar. Entrou no lugar de Lima na segunda etapa e acabou contribuindo pouco. Tá aí, mais 5.5. A mesma nota do cara que jogou muito mais tempo. Você vê como a análise de um cara desse é fraca. Análise fraca. O cara não sabe analisar, gente. Essa é a grande verdade. Quem está analisando aqui, depois eu vou procurar o nome dele para mostrar para vocês que não sabe analisar, tá? Lelê. Entrou no intervalo no lugar de Pirani para dar velocidade ao ataque. Tentou se movimentar praticamente, mas perdeu algumas grandes oportunidades de empatar o jogo. Aí leva 4.5. O cara jogou mais do que o cara que estava aqui. O pouco tempo que o cara entrou, ele jogou mais do que o Lelê, mais do que o Pirani e levou 4.5. Você vê como é que é a situação. O cara que tentou, que entrou, que jogou mais, ele entrou já no final e jogou mais do que o cara que estava como titular. Leva 4.5. Esse cara aqui, que analisa, não entende de futebol. Falo e falo na tua cara se você quiser, filho. Você não entende de futebol. John Kennedy, tá aqui. Entrou no segundo tempo no lugar de Samuel Xavier quando o time já perdia por 1-0. Não conseguiu nada. Nota 5. Você tá vendo como esse cara aqui... Cara, tinha que ter o nome dele aqui para mostrar para ele. Filho, você tem que aprender a estudar futebol. Que você não entende de futebol. Você não sabe analisar. Essas coisas aqui estão totalmente erradas. Deixa eu ver se eu acho aqui. Não foi o Gabriel Maroco que tá ali, não. Redação Rio, atualizado em dia. Aqui não diz quem foi. Filhote, vou te falar, tá? Estuda um pouquinho mais de futebol, que você não sabe analisar futebol não, tá, galera? Então é isso aí, galera. Vou falar pra vocês, para finalizar aqui. O Fluminense teve 3 chutes a gol o tempo todo. Um jogo de 90 minutos. 3 chutes a gol, mas não foi pro gol, tá? Não foi pro gol. Tentou chutar pro gol, mas nem na direção do gol foi. Então, Fernando Diniz, trate de mudar, trate de melhorar, porque tá mal demais. Aqui, ó, vou tentar mostrar para vocês aqui. Deixa eu ver se não demora a abrir. Tentar mostrar aqui só a tabela. Se não demorar a abrir, tá aqui. Ó, tá os jogos do Fluminense aqui, tá, galera? Eu vou subir aqui para vocês verem. The Strong, terça Taça Libertadores é quinta-feira, 19 horas, tá? O jogo vai ser quinta-feira. Depois Fluminense e Corinthians no Maracanã, 16 horas. Esse jogo aqui é sábado. Sábado que vem de novo, o Fluminense joga contra o Corinthians no Maracanã. E depois o Fla-Flu na terça-feira. Então esses 3 são os jogos Fluminense. Aqui, ele vai com o time reserva, não precisa levar time titular. Que se perder é normal, não vai... Primeiro já tem negócio de altitude, só não pode tomar uma goleada, né, gente? Pra lá pra tomar goleada. Mas não vai, quanto o The Strong não vai tomar goleada. Esse jogo aqui é o jogo chave. Pra ele botar o time aqui que vai jogar contra o Flamengo. Aqui tem que botar um time pra jogar bola. E é lá em jogo. Pensei que fosse o Maracanã, mas não, é lá. Se ele não melhorar aqui, meu amigo, um abraço contra o Flamengo na terça-feira. Você vê, hein? Vamos chegar no penúltimo jogo pra pegar o Flamengo, pra ver qual time vai entrar em campo. E se ele insistir com Pirani e Felipe Melo, aí ferrou. Um abraço. Tá aqui a tabela, tá bom?
Vou mostrar aqui rapidinho. Vai abrir aqui. O vídeo tá ficando longo demais, que eu não queria, mas ficou, não teve jeito, tem que falar. Botafogo 18. Eu falei que era jogo da liderança. Botafogo passa a liderança. Palmeiras com 15. Passou a gente. E agora nós caímos para terceiro lugar com 13 pontos, tá? E aí já vem atrás aqui o Atlético Mineiro com 13 também, igual a gente. Cruzeiro joga hoje, pode passar, tá? Tá com 12, um jogo a menos. E logo depois vem o Flamengo também com 12. Um ponto atrás da gente, com 7 jogos. Se der mole, daqui a pouco o Flamengo passa a gente. E o Atlético Paranaense também, que tá aqui, ó, tudo encostadinho. Ó, até aqui, ó, até o São Paulo. Até o São Paulo agora, tá? Nós estávamos fácil lá na frente, brigando. E agora tem 1, 2, 3, 4, 5 times, tá? Não vou falar esses 3 daqui, mas esses daqui, os 5 times já próximo de ganhar da gente, de passar a gente no Campeonato Brasileiro. E aí a gente parar lá em 7º, 8º, sei lá. É difícil, né? Por que isso? Porque o nosso técnico Fernando Diniz não tem um plano B. Então, gente, que ele pense muito, tá? Que ele pense muito. Já não vai estar no campo contra o Corinthians no sábado, tá? Já não vai estar na beira do campo. Foi expulso de novo. Um cara que é formado em psicologia, imagina um cara desse dando, né, uma palestra de psicologia. Um cara sem temperamento, temperamental, se explode fácil, tá? Fica nervoso fácil. Ele fez o curso errado. O de cara eu já falo pra você, ele fez o curso errado. Porque um cara desse, se explodir do jeito que tá sendo, todo jogo agora é expulso, tem alguma coisa errada, né? Não é possível um negócio desse. É ele e Felipe Melo. Os dois caras, e agora o André também tá querendo ficar igual a eles. Então, gente, tem que ter alguém lá dentro para conversar com esses jogadores, principalmente com o treinador do Fluminense. Que tá faltando cabeça aí para agir, tá? Se ele não tiver um plano B, adeus, primeiro título, primeira classificação da Copa do Brasil, vai embora. Nós éramos favoritos, o time estava melhor e agora nós estamos cada vez pior. Infelizmente, isso aí, Fernando Diniz, aprende. Você tem mais tempo para aprender. Se você não for aprender agora, meu amigo, um abraço, tá? Não esquece não, galera, dá aquele like, dá aquela moral. Depois a gente vai estar falando desse jogo aí contra o The Strong amanhã. Valeu, um abraço, tamo junto.